Certo. Então, boa noite, pessoal. Essa é a aula 2 do núcleo de Excel. Recapitulando, então, o que a gente trabalhou na aula um, a aula já está disponível no YouTube. Boas práticas, como mexer no Excel utilizando o teclado, deslocamento, seleção, copiar, colar, recortar, transpor dados, operações matemáticas, formatação condicional, referência relativa e referência absoluta. Na aula de hoje, a gente vai introduzir as fórmulas do Excel. Tanto que eu já estou aqui com a aba aberta das fórmulas, logo mais eu vou explicar um pouco para vocês. Aqui eu trouxe algumas fórmulas, as mais utilizadas no nosso dia a dia, mas claro, o Excel tem muitas fórmulas, então na aula de hoje eu pretendo ensinar para vocês essas fórmulas, mas também ensinar como vocês pesquisam as fórmulas e como vocês entendem elas, porque cada caso é um caso, né? Por exemplo, tem algumas fórmulas que eu nunca utilizei que algum dia eu posso estar quebrando a cabeça e elas podem me ajudar, então eu tenho que saber, tenho que conseguir entender elas. Então, hoje a gente vai trabalhar a fórmula soma, maior, menor, máximo, mínimo, média, mediana, conte C, conte Cs, soma Cs, proc V, proc X, índice Corresp, é muito parecido com o proc V e o proc X. A fórmula C erro, continuum, conte valores, aqui eu repeti o continuum, o E, ou, data e concatenar. Vamos ver se a gente vai vencer todo o conteúdo, vamos ver como é que vai a aula. Caso faltar algum tempo, a gente começa com o conteúdo que parar, a gente começa na aula 3, tá? Então, aqui na nossa aula 2 nada mais didático do que aplicar as fórmulas na prática, tá? Então, aqui vamos entender essa tabela. Aqui eu tenho na coluna A, eu tenho uma data que vai do 1º de janeiro de 2019 até, se eu der um Ctrl seta para baixo, eu vou lá na última célula que está preenchida. Então, vocês podem ver que é 31/12/2019. Então, pega todo aí o ano letivo de 2019, tá? Então, essa tabela aqui, ela faz um cadastro das vendas dos funcionários. Então, aqui, na coluna B, eu tenho o código da venda. Na coluna C, eu tenho o funcionário que realizou a venda. Na coluna D eu tenho os produtos que foram vendidos. Na coluna E eu tenho a marca do produto, aqui a gente vai usar a cor do produto como sendo a marca dele. E também o valor respectivo que foi pago nessa transação. Então, basicamente, eu vou ensinar para vocês primeiro como faz para a gente pesquisar essas fórmulas e como abas que a gente trabalhou na aula passada. Vocês vão ir lá na aba Fórmulas. Quando vocês. Espera que eu vou pegar uma tela limpa aqui para ficar melhor para vocês. Aqui. Quando vocês clicarem aqui no Fórmulas, vai aparecer todas essas possíveis fórmulas que dá para a gente usar. Então, aqui tem todas as fórmulas de matemática financeira, amortização, pagamento, taxa efetiva, moeda, TIR. Então, aqui tudo que vocês precisarem de financeira dá para utilizar aqui. Lógica, a gente vai trabalhar aqui o C, então o e, e o ou, então acho que depois da gente trabalhar vai ficar mais fácil de entender essas. Fórmulas de texto, fórmulas de data e hora, a gente vai trabalhar algumas hoje também. Pesquisa e referência, matemática e trigonometria, e aqui tem algumas funções que não estão disponíveis aqui, mas também tem estatística, engenharia, cubo, informações, compatibilidade e web. A gente vai utilizar essa daqui da web na próxima aula também, pessoal. Então, vamos aplicar logo essas fórmulas aqui e ver como elas funcionam. Então, aqui eu Eduardo, fiz algumas. Oi. tem gente querendo entrar. Tá. Gente, todos. Foi. Então, pessoal, a gente vai começar. Eu fiz algumas perguntas aqui e a gente vai aplicar essas fórmulas para entender como elas funcionam na prática, tá? Então, aqui, com base na minha tabela aqui que eu tenho do lado, eu quero saber qual o total de vendas que a empresa fez nesse ano letivo. Então, aqui do lado eu coloquei a fórmula respectiva que a gente vai utilizar. Então, é muito parecido com as operações matemáticas que a gente aprendeu na aula passada. A gente vai clicar a tecla do teclado, o igual, e vamos escrever soma.
Tem dois jeitos da gente selecionar essa fórmula. Ou eu posso escrever a fórmula inteira e já abrir o parêntese, ele vai selecionar a fórmula. Ou eu posso escrever parte da fórmula e vocês vão ver que abriu aqui uma lista suspensa para mim, né? Eu posso passar a teclinha para baixo aqui, ó, e eu vou selecionar a que eu quero. Depois que eu largar em cima, é só eu clicar a tecla Tab, que ela vai ser selecionada. Então, vamos ver como funciona essa fórmula C, para entender como a gente estuda para as próximas. Para eu acessar o documentário aqui da fórmula C, soma, é só eu clicar aqui em cima da soma aqui que vai aparecer em azulzinho para mim. E aqui vai aparecer uma janela de ajuda explicando todos os argumentos que vai dentro dessa fórmula e como eu utilizo, tá? Então aqui a função sum está em inglês, né? Adicionar valores, valores individuais, a referência de células ou intervalos ou uma mistura dos três. Então aqui mostra como a gente utiliza a soma, que ele usou um exemplo da célula A2 até a A10, ele selecionou um intervalo e ele quer saber a soma desse intervalo. E aqui está a sintaxe. Então, todos os, todos os argumentos que pede, todos estão aqui. Então, vocês podem ler aqui. Claro, eu não vou ficar lendo isso daqui porque vocês podem fazer em casa, tá? Mas, então, práticas recomendadas com o Soma. Então, aqui ele traz um exemplo de como utilizar o Soma, e perguntas frequentes que acontecem ao utilizar esse Soma, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês clicar aqui em cima do soma, ele vai ficar azulzinho e vai aparecer, então, uma ajuda de como vocês aplicam essa fórmula. Então, aqui, como eu utilizo essa fórmula? Ou eu posso selecionar os valores individuais, vocês podem ver ali que tem um número 1, número 2. Então, eu posso ou selecionar aqui a coluna aqui do valor, dar um ponto e vírgula, selecionar o outro, e aqui infinitamente até a célula 3.500. Ou eu posso também selecionar um intervalo. Como a gente seleciona esse intervalo? Dá para vocês segurarem o mouse e arrastar até embaixo. A gente já explicou na próxima aula que essa não é a melhor maneira, né? Então aqui eu vou ensinar como foi ensinado na aula. A gente segura a tecla Ctrl Shift e dá uma seta para baixo que ele acaba. Opa! Ctrl Shift seta para baixo, ele seleciona todo o intervalo, tá? E depois a gente fecha o parêntese e dá um Enter. Então, aqui apareceu quanto a empresa faturou no último ano, no ano de 2019. Faturou R$ 370.610 reais. Então, essa seria a fórmula soma. Ela é bem, acredito que básica. Então, partindo para a próxima fórmula, qual foi a maior venda da empresa? A gente também tem uma chave para selecionar ela. Mesmo esquema de antes. Ctrl Shift seta para baixo, seleciono todo o intervalo. Fecho parênteses, dou Enter, e aqui vai aparecer para mim que a maior venda que a empresa fez no ano foi de R$ 180 reais. Qual foi a menor venda da empresa? Então, se tem o máximo, também vai ter o mínimo, né? Mínimo, Tab, seleciona então Ctrl Shift e seta para baixo, seleciona todo o intervalo, fecho parênteses, aqui então a venda de menor valor foi R$ 30 reais. Então, qual foi a segunda maior venda da empresa? Então, vocês podem ver aqui que a célula máximo, ela retorna para mim só a de maior valor. E, por exemplo, eu quero saber a de segundo maior valor. Então, eu posso estar utilizando a fórmula maior. Maior. Então, vocês podem ver que aqui já tem dois argumentos na fórmula maior. Vamos abrir aqui e vamos entender o que são esses argumentos. Então, aqui, ó. A matriz obrigatória. Então, é um intervalo de dados cujo o k enésimo você deseja determinar. Então, aqui, o k a gente vai definir qual posição que eu quero. Se eu quero o primeiro maior, ou o segundo maior, ou o terceiro maior, vai a meu critério. Então, também vamos selecionar tudo que foi vendido, Ctrl Shift e seta para baixo, dou um ponto e vírgula para acessar o outro argumento. Vamos lá para cima para ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui eu quero o segundo maior argumento. Então, eu vou colocar o número 2 e ele vai me trazer o segundo maior argumento. Eu fecho, dou Enter. E aqui apareceu 180 também, porque tem mais uma venda de 180 aqui. Então, vamos trabalhar aqui com quero saber a 20ª venda aqui. Também 180. Vamos botar um número maior. Sim. Também. Tá, gente. Acabou que tem muita venda com 180. Vamos botar aqui 1.000. Aí, aqui ele mudou. Ó.
Então, a venda com o número 1000, então, de tamanho, é uma venda com 150. Claro, dá para formatar aqui, ó. Vocês vêm aqui inserir aqui em cima, como é ó, dinheiro, dá para a gente vir aqui e selecionar o formato de contabilidade, né? Então, ele vai transformar esse valor aqui para a gente em dinheiro já. A menor também, mesmo esquema, menor, seleciona a matriz, Ctrl Shift seta para baixo, dois pontos, e aqui eu seleciono qual a venda que eu quero aqui. Eu também vou colocar o 1000 aqui, um número bem grande, para ver o que acontece. Aí, R$ 80, então. Vou aqui para dinheiro. Uma fórmula também muito utilizada, então, que aqui eu fiz a pergunta qual é o ticket médio, para a gente estar utilizando a fórmula da média. Escrever média, média. Vocês podem ver que quando eu passo aqui por cima, ó, vai aparecer aqui uma nuvenzinha explicando o que a fórmula faz, tá? Então, aqui a média. Retorna a média aritmética dos números que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Então, ele me retorna a média, né? Vamos clicar aqui no Tab para selecionar. Também, Ctrl Shift seta para baixo, seleciona todo o intervalo, fecha o parênteses, dou um Enter, e ele me trouxe aqui, ó, a média de vendas da minha empresa aqui, que eu estou analisando no ano de 2019, foi R$ 105,92 por venda. Essa foi, então, o ticket médio da empresa, né? E a mediana? Mediana, eu só vou colocar o ME e o D, que ele já vai me trazer a mediana, ó. Aqui, ó, retorna a mediana ou número central de um determinado conjunto de números. Clico Tab, também Ctrl Shift seta para baixo, seleciono todo o intervalo, fecho parênteses, dou um Enter. Então aqui ele me trouxe que a mediana foi R$ 100. Vocês podem ver que deu uma leve alteração, né? Porque aqui ele só traz os valores que tem na tabela. Então aqui a gente vai começar as fórmulas que possuem condição. Aqui a gente tem a fórmula Cont-C, Soma-C, Cont-Cs e Soma-Cs. Essas fórmulas também vão ajudar para a gente entender depois a fórmula C, tá, pessoal? Então, aqui, como que eu descubro quantos tênis foram vendidos? Vocês podem ver aqui que tem vários produtos aqui, né? Tem sapato, tênis, sandália, chinelo, sandália, uma bota, uma pantufa, um chinelo. Como que eu faço para saber só o número de tênis que foi vendido? Eu posso aplicar um filtro, que a gente vai explicar na próxima aula, ou eu também posso retornar esse número através de uma fórmula, que é a fórmula Conte-C. Então, eu vou clicar no igual, escrever o Conte.C. Vocês podem ver aqui que já apareceu para mim aqui, ó. Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, vamos clicar no Tab aqui para selecionar. Então, aqui apareceu dois critérios que a gente tem que utilizar: o intervalo e o critério que a gente quer selecionar. Então, aqui ele vai contar se, só se a gente selecionar o critério. Então, eu vou aplicar aqui para, acredito que vai ficar mais fácil de entender. Então, quantos tênis foram vendidos? Vamos selecionar aqui na coluna dos tênis, aqui que a gente tem todos os produtos. Ctrl Shift e seta para baixo, a gente seleciona todos os produtos que foram vendidos, ponto e vírgula, e vamos para o próximo critério. Então, aqui nos critérios, a gente pode fazer de duas formas, tá? Para selecionar todos os tênis. A gente pode abrir as duas aspas, ó. Então, a gente vai clicar Shift e duas aspas aqui, ó, que vai abrir as duas aspas, porque tênis é uma variável do tipo texto, tá? Então, todas as vezes que a gente quer referenciar a um texto, nós temos que abrir com as duas aspas para falar a nossa variável, né? Porque senão o Excel vai acabar entendendo outra coisa e ele vai retornar um valor que a gente não quer. Então aqui eu posso escrever tênis, fecho com as duas aspas, então, que é o meu critério, e fecho parênteses e dou um Enter. E olha aqui, ó, ele acabou de me retornar quantos tênis foram vendidos. Foram vendidos 439 tênis no ano de 2019. Dá um F2 aqui só para a gente entender melhor, então. Aqui eu acabei escrevendo no critério o, entre aspas, o tênis, mas também tem outro jeito da gente falar. Por exemplo, eu coloco aqui o tênis, ó. Tênis, eu posso referenciar essa célula, tá? Então aqui, em vez de escrever tênis, eu vou apagar e eu vou clicar aqui nessa célula que tem o tênis e eu vou dar Enter, ó. Vocês podem ver que ele me dá o mesmo valor. Dessa forma, fica até um pouco mais dinâmico, né? Por exemplo, eu quero trazer a pantufa, ó.
Pantufa. Só escrever pantufa aqui, ele já me retorna o número de pantufas, tá? Mas então vamos deixar aqui no tênis. Esse seria o conte C. Então ele conta quantos valores tem a partir de uma informação que eu dei para ele. Então ele só vai contar os tênis. Então a gente também tem o soma Cs, que vai somar esses valores. Qual o total de venda de tênis? Então, aqui eu quero saber o número de tênis e aqui vamos saber quanto que deu de receita para a empresa utilizando essa fórmula soma C. Soma C, clico em Tab para selecionar. Então, adiciona células especificadas por um determinado critério ou condição. Clico no Tab, vou selecionar aqui. Tem três variáveis aqui que a gente pode estar selecionando. Primeiro, eu vou selecionar intervalo o intervalo que eu vou estar utilizando, né? Então, eu vou estar referenciando aqui os tênis. Clicar aqui no primeiro, Ctrl Shift e seta para baixo, seleciono todo o intervalo. Aqui no critério, também vai ser tênis, eu vou colocar no texto e depois eu referencio a célula, tênis. E aqui o meu intervalo de soma, que ele vai estar realizando essa soma, tá? Então aqui na coluna F está toda a minha soma. Eu dou um Ctrl Shift e seta para baixo, ele vai estar selecionando todo o intervalo de soma. E agora é só eu fechar o parêntese e dar Enter. E aqui ele vai me trazer o valor. Vamos formatar aqui como dinheiro isso daqui. Então aqui ele me retornou que no ano de 2019 o total de venda do produto tênis foi R$ 70 mil com 240. Então aqui acabei referenciando o texto, como a gente pode estar referenciando uma célula, só apagar aqui esse critério e estar selecionando aqui a célula que tem o tênis, né? Dá um Enter e aqui ele também vai me trazer o mesmo valor. Essas duas células aqui, vocês podem ver que ela funciona bem quando eu quero só um argumento, tá? Mas, por exemplo, aqui a gente tem uma outra pergunta. Quantas botinas azuis foram vendidas? Então, aqui a gente tem mais de uma condição, né? A gente, além de querer a botina, ainda quer só as azuis. Então, a gente utiliza outra fórmula que é um conte Cs. Então, aqui vai ter mais de uma condição. Aqui, por exemplo, só tinha uma, aqui vai ter mais de uma condição. Vamos ver como funciona essa fórmula aqui. Então, igual, para inserir a fórmula, conte, opa, conte, aqui ela já apareceu para mim aqui, ó, conte Cs, vou clicar no Tab, então vocês podem ver que ela aqui é um pouquinho diferente do conte C, né? Primeiro ela me traz o intervalo do critério um, critério 2 e aqui vai ser o intervalo do critério, desculpa, intervalo do critério critério um. Depois do ponto e vírgula aqui tem o intervalo do critério 2 e o critério 2. Vamos ver como é que funciona na prática isso daqui. Então, primeiro eu vou estar selecionando as botinas. Vou vir aqui em cima, clicar aqui no primeiro que eu tenho, Ctrl Shift e seta para baixo. Vou clicar no ponto e vírgula. E aqui já apareceu para mim o critério. Qual que é o critério? As botinas, né? Então, vamos escrever aqui, abrir as duas aspas. Vou escrever botina, fecha aspas, ponto e vírgula. Aqui apareceu o outro critério, vocês podem ver que esse critério ele já apareceu apareceu entre chaves. Quando tem essas chaves, quer dizer que não é um critério obrigatório de ser utilizado, tá? Os únicos critérios obrigatórios são esses daqui que não possuem os colchetes, desculpa. Então, eles não são obrigatórios, mas eu posso utilizar, por exemplo, fazer um conte, em vez de utilizar a fórmula conte C, eu posso utilizar um conte Cs, né? É só não colocar esses dois critérios aqui e fechar o parênteses, ele vai funcionar igual, critérios, né? Então, aqui, a botina azul. Então, primeiro a gente vai selecionar o intervalo aqui, que tem a marca das nossas botinas, né? Ctrl Shift e seta para baixo para selecionar todo o intervalo, dou um ponto e vírgula, e agora a gente vai escrever o critério 2 que vai ser azul, né? Azul, fecha as duas aspas, fecha o parênteses e dou um Enter. Então aqui vocês podem ver que já reduziu bastante o número, né? Ah, antes aqui, por exemplo, tinha só de tênis, vamos aqui colocar botina para a gente ver quantas botinas tinha. Botina, tinha 437 botinas vendidas. E aqui, botinas azuis, a gente só tem 73, né? Então, vocês podem ver que conforme a gente vai filtrando, por exemplo, só que se eu colocar os valores ali da botina, acredito que não muda o valor,
Mas, por exemplo, elas tivessem valores diferentes, a gente pode pegar, por exemplo, só botinas acima de tal valor ou acima de outro valor. É só a gente ir adicionando mais critérios, por exemplo, critério 13 e assim por diante, tá? Então aqui eu acabei contando a quantidade das botinas e aqui na de baixo qual o total de venda em botas da cor verde. Aqui a gente utilizou o exemplo do Conte 6, então aqui a gente contou as botinas e aqui na de baixo a gente quer saber qual o valor monetário da venda de botas da cor verde. É bem parecida com a de cima, só que agora em vez de ele trazer a contagem, ele vai trazer uma soma, né? Então, mesma coisa. Clico no igual para inserir a fórmula. Soma, escrevo soma 6, aqui já apareceu para mim, ó, setinha para baixo, clico no tab, seleciono a fórmula, e vocês podem ver aqui que ele pediu primeiro o intervalo de soma, ó. Então, vamos aqui na nossa tabelinha que a gente tem feito, aqui onde tem os valores, clicar aqui no primeiro intervalo com o mouse, Ctrl Shift seta para baixo, selecionamos todo o intervalo de soma. Agora aqui, o critério 1. Qual que é o nosso critério 1? É ser uma bota, né? Então, vamos selecionar aqui o intervalo da bota, que está aqui em produtos, Ctrl Shift seta para baixo, e dar um ponto e vírgula aqui e escrever o critério, né? Escrever bota. Então, abro duas aspas ali, escrevo bota, fecho as aspas e dou um ponto e vírgula e escrevo agora o segundo critério. O meu segundo critério, então, é só as botas da cor verde, né? Então, venho aqui, intervalo do critério, seleciono o intervalo, então, clico aqui na marca, aqui na coluna da marca, venho aqui na linha 2, né, para pegar todo o meu intervalo, Ctrl Shift seta para baixo, seleciono todo o intervalo, dou um ponto e vírgula, e aqui apareceu para mim escrever o critério, ó. Vai aparecer, então, vou digitar aqui em cima o critério, duas aspas, vou escrever verde, fecho aspas e fecho o parêntese. Dou um Enter e aqui ele vai me retornar o valor. Passar para dinheiro, então. Então aqui vocês podem ver que em botas da cor verde só teve R$ 7.200 que foi vendido no ano de 2019, tá? Aqui acaba que fica bastante critérios, né? Mas tanto clicar aqui nessa janelinha aqui que abre, pessoal, vocês podem tanto clicar aqui no intervalo de soma e ele vai sublinhando aqui para vocês todos os critérios e tudo que está escrito, tá? E também, se vocês clicarem aqui em cima, ele sublinha o critério, tá? Tanto se clicar aqui embaixo ou na fórmula, ele vai sublinhar, ele vai indicar para vocês o que vocês estão referenciando nas células. Eu sei que essas aqui são um pouquinho mais complexas, então por isso que a gente vai ter um desafio depois no final da aula. Não é bem um desafio, é um exercício que eu vou estar enviando no grupo de WhatsApp para vocês estarem praticando. Também vou enviar essa tabela aqui, essa espécie de base de dados para vocês aplicarem todas essas fórmulas aqui. Claro, vão ser perguntas diferentes. E daí, se a pergunta estiver certa, eu vou colocar aqui uma formatação condicional que já foi ensinado na outra aula. E caso a resposta estiver certa, já vai pintar o quadradinho de verde, tá? Então vocês não precisam estar enviando isso daqui depois para mim ou para a Cris. Então, aqui só reforçando, eu acabei só deixando escrito, tá? Mas eu também posso, da mesma maneira que eu fiz aqui no Conte C, ó, que eu referenciei uma célula, eu também posso estar aqui no Soma 6, clicando aqui, dá dois cliques, em vez de escrever bota, eu tá referenciando uma célula, tá? Então, acaba que fica mais dinâmico, dependendo do que vocês vão fazer. Se é apenas uma consulta, dá para escrever. Agora, se vocês vão realizar muitas consultas e diariamente, então acredito que fica mais legal vocês colocarem em uma célula para estar escrevendo, tá? Deixa eu tomar uma água. Eduardo, aproveitar que tu vai tomar uma água e dar um tempo. No Conte C, como que eu faço se eu quiser saber quantos são os produtos que custam R$ 100? Vamos aplicar aqui embaixo, então. Boa pergunta. Eu nunca fiz isso daqui. Eu vou estar testando aqui com vocês, tá? Conte, ponto. No Conte C ou Conte C, Conte Alice? C. Conte C. Conte C, tá, Conte C. Tá aqui no intervalo, então. Eu acho que eu vou ter que utilizar o Conte C, tá? Porque eu vou ter que acabar. Tu quer algum produto específico ou é só valores acima e valores abaixo?
É os valores. É, por exemplo, ali acho que eu vi não sei quantos que custam 100 reais. Eram os tênis? Não sei. Eu queria filtrar pelo valor. Pelo valor. Tá. Então eu vou ter que acabar utilizando um soma 6, né? Porque vai ter duas condições. Eu vou ter o tênis e ainda mais o valor desse tênis, né? Eu acredito que essa tabela aqui que eu utilizei não vai. Todos os tênis têm o mesmo valor, tá? Eu vou mudar aqui o valor do tênis aqui só para. Aqui, ó, a venda do Iago, ó. O tênis aqui na cor branco tá R$ 160. Eu vou botar ele aqui para R$ 50, tá? Deixa eu ver aqui se tem algum outro tênis, se todos os tênis têm o mesmo valor. Ó, todos os tênis têm R$ 160, tá? Mas aqui, vamos somar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou ter que botar duas condições, né? Conte.ces, o intervalo de critério, vou selecionar aqui, então, os tênis, Ctrl Shift, seta para baixo, ponto e vírgula, e o critério. O critério aqui vai ter que ser, então, vai ter que ser o tênis, né? Vou escrever aqui, abre aspas, escrevo tênis, fecho aspas. O intervalo do critério 2 então aqui, seleciono, dou um ponto e vírgula e o critério, só acima de R$ 100, né? Vamos ver aqui. Uh, Ver se vai funcionar. Eu nunca fiz isso daqui. Abaixo, né? Abaixo de R$ 100. Dá erro, sim. Reais. Vamos ver. Eu acho que não vai acabar que não vai funcionar. Tem outras maneiras da gente fazer isso daí, tá? Uh, Utilizando a fórmula C, eu acredito que fique mais fácil de fazer isso daqui. Não sei Tem se uma alguém já fez fórmula ali no chat. essa fórmula, galera. Tem uma fórmula ali no chat, dá uma olhada, ver se ela funciona. O Gustav mandou. Deixa eu ver. Nossa, mandei ser igual a C. Todos os valores pra mim saber quantos são todos os produtos que valem 100. Ah, Count Fit, tá. Uhum. Ah, tá. Tá, então tu queria saber só os produtos que possuem valor 100, isso? Isso. Aham. Aqui. Na verdade, é o soma C, na verdade. Só que é traduzindo para o inglês. É a mesma célula, Uhum. a mesma fórmula em inglês. Vamos ver aqui como é que o Gustavo fez. Ah, tá. Bem simples, tá. Puxar o intervalo aqui, então. Utiliza o Conte C que vai ficar melhor, acho. Que ele vai somar. Ah, tá, o quanto C, tá, desculpa. Conte C, ponto C. Selecionar aqui o intervalo, então. Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula. E só coloco o critério aqui, então, 100. Fecho parênteses e dou Enter. Aqui ele me trouxe, ó. Então, 440 vendas possuem o valor de R$ 100. Era isso, Legal, Alice? obrigada. Era isso mesmo. Obrigada. Tá. Desculpa a enrolação, nunca tinha feito essa fórmula aqui, tá? Sem problema, sem problema. A gente tá aqui Sempre pra aprender. eu busco, ou por exemplo, um tênis, ou aqui, ou a marca. Sempre é mais comum buscar um texto, tá? Mas claro, também dá para buscar valores, tá? Eu vou até deixar ela aqui. Vou até escrever aqui para depois, quando eu compartilhar com vocês, dá para ver. Valores, vendas, vendas no valor de R$ 100. Quer dizer, você tem 210 que vendas, tá? botar. Mandei uma fórmula Oi, ali. Gustavo. Mandei uma fórmula ali no chat. Para se for maior do que 55. No quando você. Acontecer. Ah, tá. Perfeito. Então aí, se alguém quiser aplicar a fórmula ali do Conte C, com o maior ali, o Gustavo mandou a fórmula do chat, tá? Caso vocês queiram salvar ali, para caso fazer nas análises de vocês. Então, as principais fórmulas, são essas. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, agora a gente vai partir aqui para as fórmulas de procura. Eu acabei trazendo três fórmulas aqui. Eu até não tinha colocado o PROC-X, mas eu coloquei hoje até o PROC-X. Então, como que eu faço uma pesquisa? Aqui acaba que eu tenho que colocar todas as fórmulas aqui, né?
E são fórmulas, por exemplo, eu quero buscar, por exemplo, só uma venda específica. Ah, chegou lá o Eduardo lá na minha loja e falou: Olha, eu acho que a minha venda foi vendida um valor acima, né? Então, por exemplo, na minha nota sai lá o código da venda. Então, eu peço para o Eduardo: Ô, Eduardo, me passa aqui o código essa nota fiscal e deixa eu consultar esse código aqui para ver o que aconteceu nessa tua venda, né? Então, aqui a gente vai estar utilizando todos esses códigos aqui para buscar esses valores que estão aqui nas outras colunas. Então, o intuito da fórmula PROC-V é a gente dar um código, aqui a gente vai usar o exemplo do código, para retornar todas essas outras células. Então, por exemplo, se eu coloco esse código aqui, ó, R6S4T319, ele vai me retornar que quem fez essa venda foi o Otávio, ele fez uma pantufa amarela no valor de R$ 180. Vamos ver na prática como isso funciona com o PROC-V. PROC-X é bem parecido, mas dependendo da versão do Excel de vocês, pode não ter o PROC-X, tá? Então, dá para utilizar também o índice CORRESP. Aqui eu vou explicar os três. Então, eu vou fazer aqui do lado, só para eu não perder esses valores aqui. Então, por exemplo, vamos duplicar aqui a Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou fazer aqui do lado, então, para vocês. Vou mudar aqui de dado para geral. Opa, deu erro. Então, na célula L21. L21. Tá. Aqui, então, ele está me retornando o código. Então, como é que eu faço, então, para dar o código para ele e ele me retornar o funcionário, o produto, a marca e o valor? Então, vamos começar. Vamos dar um Enter, dar um PROC-V, PROC-V, escreveu o PROC-V. Então, aqui, ó, procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela. Retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Então aqui vocês podem ver que o PROC-V ele possui uma função, por exemplo, de um cavalo de xadrez, né? Ele sempre vai andar para baixo e vai pular para a direita. O PROC-V sempre vai ser assim. Então o nosso código que a gente vai consultar vai ter que estar, abrir aqui o parêntese, ele vai ter que estar sempre na primeira coluna da nossa matriz. Então aqui o valor procurado, eu já tenho o código aqui em cima, ó. Eu vou referenciar esse código que eu já coloquei. Vou dar um ponto e vírgula. Então, selecionei o valor procurado, dá um ponto e vírgula e vou na minha matriz tabela. A matriz tabela nada mais é do que esse intervalo aqui que eu tenho, tá? Então, eu vou ter que selecionar todo esse intervalo aqui para ele fazer uma pesquisa aqui dentro. Vou selecionar aqui a partir por exemplo, eu vou consultar o código, então eu vou ter que começar aqui a partir do código, tá? Então, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para a direita. Acabei de selecionar toda a minha matriz tabela, tá? Dou um ponto e vírgula, o número índice da coluna. O que que é isso daqui? Vou botar aqui. Número índice da coluna nada mais é do que em que coluna que eu quero que ele me retorne o valor. Então, por exemplo, como eu quero aqui primeiro retornar quem foi o funcionário que realizou essa venda, eu vou vir aqui na minha matriz e vou contar, ó, coluna 1, coluna 2. Então, por exemplo, aqui o código é a minha coluna 1 da matriz, e aqui o funcionário, aqui a coluna do funcionário é a coluna 2 da minha matriz. Então, eu vou clicar no número 2 e vou fechar aqui o parêntese e vou. Opa, ainda tem mais uma condição. Vou aplicar aqui no ponto e vírgula. E aqui, ó, gente, ele vai aparecer para mim, ó, procurar intervalo. Tem dois tipos de correspondência. A gente tem a correspondência aproximada e a correspondência exata. A gente vai trabalhar com a correspondência exata, porque eu quero exatamente esse código. Se eu colocar aqui na aproximada, ele pode dar uma confundida aqui nos códigos que a gente vai trabalhar, tá? Então, a gente vai trabalhar sempre com a exata quando a gente estiver procurando, no caso, por exemplo, de consultar a nossa base de dados do histórico das vendas aqui da empresa. Então, correspondência exata, eu dou um tab, ele vai selecionar lá para mim, ó, falso. Então, é só fechar o parêntese e dar um Enter. Então, vocês podem ver aqui que ele já acabou retornando para mim o funcionário que realizou essa venda.
Vocês podem ver aqui, eu vou trocar, eu vou pegar outra. Eu vou apagar aqui, vou selecionar aqui outro código aqui. Vamos pegar aqui o do Gabriel. Gabriel dá um Enter, ó. Vocês podem ver que conforme ele vai alterando, né? Então ele já está dinâmico. Eu mudo aqui o código e ele já muda aqui quem realizou a venda. Então aqui nada é perdido que a gente faz no Excel. Dá para a gente dar um Ctrl C e Ctrl V nessa fórmula, né? Vem aqui, ó, dou um Ctrl C, ESC para cair fora. Vem aqui no produto, dou um Ctrl V. Então aqui aperto a tecla F2 do nosso teclado para acessar a fórmula. E aqui da coluna 2 eu quero o produto, né? Vamos ver lá em que coluna que tá. Ó, o produto aqui está na coluna 3 da nossa matriz. Então é só a gente modificar o 3 que ele vai estar puxando já o nosso produto, ó. Colocar um 3 aqui, dá um Enter. E aqui ele já vai puxar aqui que o que o Gabriel vendeu foi uma sandália, tá? E aqui também a marca a mesma coisa. A gente vem aqui, dá um Ctrl C na fórmula. Opa, tem que se atentar só, gente, se tá travado essas células. Eu acabei que tô copiando aqui em cima, ó. Aí não dá diferença. Mas, por exemplo, se eu for puxar aqui, ó. Se eu puxar aqui para baixo com a setinha, vocês vão ver aqui que o intervalo, ele pulou uma linha para baixo, ó. Vocês têm que tomar cuidado só com isso daí, tá? Acabou que como eu tô dando um Ctrl C no intervalo inteiro, ele já tá pegando o intervalo certinho para mim, ó. Vem aqui, dou um Ctrl C, ESC para cair fora. Vem aqui na célula que eu quero, Ctrl V. Entrei. Opa, faltou aqui o igual. Vem aqui a marca, em que coluna que tá. Vou dar aqui dois cliques só pra gente ver. A marca tá aqui na coluna 4, né? Então, só modificar aqui de 4 e dar um Enter. E aqui a mesma coisa para o último valor. Dá pra gente só dar um Ctrl C, ESC, vir aqui, Ctrl V e modificar aqui para igual aqui. Modificar aqui para 5 e ele vai estar puxando o valor, ó. Então, aqui a venda do Gabriel. Esse número aqui, ó, vou pintar aqui até a coluna para vocês, para ficar fácil de ver. É a coluna que eu estou trabalhando. Então, aqui, puxar aqui funcionário, produto, marca e o valor. Então, aqui vamos mudar esse código aqui para ver se está funcionando realmente essa fórmula, né? Vamos pesquisar aqui um código aqui para a gente ver. Então, aqui ó, na linha 23. Opa, o Fábio é o que a gente está utilizando lá em cima. Vamos pegar aqui, ó, o Luan. Vamos copiar o código do Luan. Dá um Ctrl C. Aqui, ó, o Luan vendeu um sapatênis branco no valor de R$ 150. E vamos colar aqui, né? Ctrl V. Aqui ele puxou certinho para mim, ó. Luan vendeu um sapatênis da cor branca no valor de R$ 150. Então, explicado aqui o PROC-V. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tá bom. Então, vamos partir para o PROC-X. O PROC-X é muito parecido com o PROC-V, tá? No entanto, antigamente só existia o PROC-V, o PROC-X é mais recente, mas se vocês tiverem duas opções na tabela de vocês, tem o PROC-V e o PROC-X, qual que eu recomendo vocês utilizarem? Eu recomendo fortemente o PROC-X, tá? Então, vamos fazer aqui a mesma coisa. Ele funciona bem parecido com o PROC-V, tá? Vamos abrir aqui a fórmula e ver o que tem de diferente. Digitar aqui PROC-X, dá um tab, selecionar, pesquisa do valor. Então, vamos selecionar aqui o mesmo esquema de antes. Vou selecionar essa célula aqui, depois eu passo para cá o código, ponto e vírgula. Aqui ele já pede para mim a pesquisa de matriz. O que diabos é essa pesquisa de matriz? Em vez da gente selecionar o intervalo inteiro, a gente só vai selecionar a coluna, tá? Então, por exemplo, eu vou estar selecionando só a coluna do código agora. E dar um Ctrl Shift e seta para baixo. Beleza. Então, aqui o que ele vai fazer? Deixa eu lá para cima. Quando se perder, puxar para a esquerda. Eu vou dar aqui uma pesquisa de matriz para ele, então eu vou dar aqui um valor para ele pesquisar, que vai estar aqui nessa célula, e ele vai pesquisar nessa matriz, tá? Que é a matriz que eu dei para ele. E aqui eu vou dar o que eu quero que ele retorne. Eu quero que ele retorne o funcionário que fez essa venda, né? Então, dá um ponto e vírgula,
ponto e vírgula, vou lá para cima também, para a gente visualizar. E olha aqui qual que é o próximo argumento, ó. Modo de correspondência. A gente vai selecionar de novo a correspondência exata, né? Porque a gente quer o valor exato. Ah, fecho parênteses, dou um Enter. Aqui não vai aparecer nada porque não puxou, né? Então aqui um Ctrl C, um Ctrl V. E aqui ele puxou, tá puxando aqui o Lua do outro lado, né? Então vocês podem ver que ela é um pouquinho diferente, tá? No Proc V eu tenho. E aqui, eu, claro, pro resto vai ficar bem parecido, tá? Vai acabar que eu vou ter que fazer com as outras colunas também. Vou, vou aproveitar já o que eu fiz, né? Ctrl C, Ctrl V. E aqui em vez do. Eu posso só clicar aqui, ó, até aparecer essas quatro setinhas, ó. Até mudar aqui o meu cursor do mouse. E eu posso só selecionar e arrastar para o lado, ó. E eu posso dar um Enter. Em vez de selecionar todo o intervalo de novo, eu já aproveito que eu tenho selecionado, ó. E dou um Enter, ó. E ele vai estar trazendo para mim o produto. Mesma coisa aqui para baixo, copiar a fórmula. Ctrl C, ESC, Ctrl V, F2 para acessar a fórmula. Aqui eu quero a marca, então vamos aqui para o lado. Onde é que está a marca? Aqui está em roxinho. É só vir aqui até mudar aqui o cursor do mouse, puxar para o lado, dar um Enter. E mesma coisa aqui para debaixo. Ctrl C, Ctrl V, F2, arrasto para o lado e arrasto aqui para minha outra coluna. Eu poderia estar travando essas células, tá, pessoal? E daí eu conseguiria estar puxando para baixo e não estava alterando, mas eu optei por fazer desse jeito aqui para não confundir vocês, tá? Então vocês podem ver que ele me retorna a mesma coisa, bem parecido com o PROC-V, né? Qual que é a diferença dos dois? Vem aqui, por exemplo, alguém acessou aqui a minha planilha, ó. E daí ele adicionou aqui uma coluna aqui do lado funcionário, ó. Inseriu uma coluna e trocou aqui, ó. Selecionou aqui até o final a coluna do valor e ele arrastou para frente. Olha o que que vai, opa, puxa para baixo. Puxa uma para cima. Aí. Vamos ver o que que acontece. Aqui, ó, vocês podem ver que o PROC veio deu uma bagunçada, né? O funcionário foi para 30, o produto foi para o Fábio, a marca foi para o chinelo e o valor foi para o branco. E olha o que que aconteceu aqui no PROC-X, ó. Ele permaneceu intacto, né? Então, vamos abrir aqui para ver o que que aconteceu. F2. Ó, vocês podem ver que a coluna pulou, tá selecionado um intervalo a mais aqui, né? Então, ele tá dando um erro aqui na minha forma. Então, por isso que a gente tem que se atentar em utilizar o PROC-V e o PROC-X. Se tiver ambas as fórmulas, eu recomendo fortemente que vocês utilizem o PROC-X, porque ele permanece, então, com todas as características que a gente deu para ele na fórmula. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, assim, ó, falta 9 minutos para terminar a aula. Eu vou estar explicando mais o índice Corresp e a parte aqui do C a gente vai estar continuando aqui na nossa próxima aula, tá? O desafio para vocês eu vou passar então no WhatsApp. Eu deixei até aqui uma aula que caso falte tempo, eu sabia que essa aula era mais comprida. Então, vamos dar continuidade aqui na próxima aula, a gente continua a partir do C. Vou explicar mais aqui o índice Corresp e nós terminamos a aula de hoje. Tá. Tem alguma. Vocês podem ver que o PROC-V tem uma limitação, né? Antes não existia o PROC-X, então a gente só tinha duas formas de pesquisar um valor, que era através do PROC-X ou a gente utilizar o índice Corresp. Porque, como vocês viram, o PROC-V, eu posso pesquisar aqui, por exemplo, ó, vou pegar aqui o funcionário, ó, vou dar um duplo clique aqui no funcionário. Tá, eu vou estar mudando aqui de novo só para não tá bagunçando para vocês. Um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Aqui eu arrumei de novo a tabela do jeito que eu tinha. No PROC-V, eu tenho que sempre selecionar uma matriz. Ó, eu seleciono a matriz, e do intervalo que eu quero pesquisar, por exemplo, o código, eu tenho que colocar ele na minha primeira coluna. Agora, vamos dizer, por exemplo, que eu quero que ele me retorne a data.
O PROC-V tem uma limitação, como eu falei para vocês, ele parece um cavalinho de xadrez, né? Ele só vai para baixo e pula para o lado. Ele não consegue, por exemplo, ir para baixo e pular para a esquerda. Ele sempre vai para baixo e pular para a direita. Então, uma maneira de fazer ele pular para a esquerda é utilizando o índice CORRESP. São duas fórmulas que são utilizadas uma dentro da outra. Então, explicar primeiro para vocês como funciona o índice. Então, igual, escrevo índice. Então, o que que essa fórmula faz? Primeiro, eu tenho que selecionar a matriz. Por exemplo, aqui eu quero selecionar a data, né? Então, com base no meu código. Então, vou selecionar toda a minha tabela. Vou fazer com o mouse que é mais fácil, né? Ctrl Shift e seta para baixo e para a direita seleciono todo o intervalo. Aqui aparece para mim aqui, ó, depois da matriz eu dou o número da linha e o número da coluna. Ele vai me trazer de volta o que que tem nessas duas, né? O que que tem na cruza da linha com a coluna, ele vai me trazer esse resultado. Então, vamos, por exemplo, aqui eu vou trazer aqui, ó, vou trazer a coluna 2 e a coluna 2 e linha um, tá? Nessa minha matriz aqui, ó, eu quero que me retorne aqui o código. Não, vou retornar o funcionário que o Gabriel, que fica mais fácil de ver. Então, selecionei a matriz aqui, ponto e vírgula, número da linha. Na minha matriz aqui, ó, o Gabriel está na primeira linha, né? Então, eu vou colocar a linha um e depois o número da coluna. O número da coluna é só contar aqui, né, gente? A coluna A, B e C do meu intervalo. Então, aqui é no 3, né? 1, 2, 3. O Gabriel está no 3. Se eu clicar aqui no 3, então, e fechar o meu parêntese, olha que ele vai me retornar. Retornou o Gabriel, né? Então, essa aqui é uma fórmula que só eu dou uma matriz para ela, dou um número e uma linha e ele vai me retornar o que que tem nesse intervalo. Então, eu já vi como que eu faço para pesquisar o dado. Então, agora explicando a forma correta. Vocês podem ver que o número aqui, ó, vou clicar aqui no número da linha. Ele não está dinâmico, ele está fixo. Toda vez que eu tenho que vir aqui, eu tenho que colocar o número manual para ele estar me retornando o que eu quero no intervalo. Então, para isso que a gente utiliza a forma do CORRESP. Igual, então, CORRESP. O que que o CORRESP faz? Então, dá um tab aqui para selecionar o CORRESP, ó. Retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico em uma ordem específica. O que é isso? Dá um tab aqui, selecionar. Então, aqui, como no PROC-V, eu tenho que dar o valor para ele pesquisar, tá? Então, aqui eu vou estar selecionando mesmo código aqui do Fábio aqui, para a gente estar pesquisando, que ele já está lá, para eu não precisar escrever de novo. Vou dar, então, aqui um ponto e vírgula, a matriz procurada. Então, agora eu vou vir aqui, parecido com o PROC-X, né? Eu vou estar selecionando só a matriz do código. Ctrl Shift e seta para baixo, ponto e vírgula, tipo de correspondência, a gente já aprendeu, né? Que para consultar uma base de dados, melhor é uma correspondência exata. Clicar no tab para selecionar, fecho parêntese e dou um Enter. Então, aqui vocês podem ver que ele me retornou aqui que esse código aqui do Fábio tá lá na linha 22. Vamos lá na linha 22 ver se é mesmo, Fábio. 22 tá aqui o Fábio, ó. Tá na linha 23, pessoal, mas é porque a matriz eu puxei ela a partir da, da, da linha número 2, tá? Então ele vai ficar uma célula para baixo. Então vai ser a partir da 23, ó. Mas então bateu bem certinho aqui. É o Fábio aqui, tá na linha 22, o código dele. Então, como vocês já devem imaginar, eu tenho uma fórmula que faz uma procura e eu tenho a fórmula que me retorna o que que tem dentro dessa célula. Então, eu vou só botar uma fórmula dentro da outra e ver o que acontece. Vou copiar aqui, então, a fórmula do CORRESP. Seleciono toda a fórmula do CORRESP, dou um Ctrl C, ESC para cair fora. Venho aqui na fórmula do Gabriel, que já tem o Gabriel, né? Dou um duplo clique. E aqui onde eu tenho o número da linha, ó, eu vou apagar e vou dar um Ctrl V. Então, vocês podem ver que eu coloquei uma fórmula dentro da outra, tá? E quando eu der um Enter, vocês podem ver que ele vai estar me retornando aqui o Fábio. Aqui acabou que tinha o Gabriel e eu consultei o Fábio agora, que é o código do novo pedido, tá? Então, eu não preciso mais do CORRESP aqui embaixo, tá? Eu posso apagar, porque agora eu tenho tudo dentro aqui da forma do Fábio. Então, eu vou selecionar aqui e vou estar aplicando aqui embaixo para vocês. Ctrl C, ESC, tenho toda a fórmula, né?
eu quero que ele me retorne o Fábio. Então, Ctrl V, acabou aqui que ele já vai estar retornando, já está retornando o nome do vendedor, né? O Fábio. Agora, por exemplo, eu quero buscar o chinelo. É só eu selecionar aqui todo o intervalo, dar um Ctrl C, vem aqui, Ctrl V, bota aqui o igual na frente para ver que é uma fórmula. E aqui, então, no número da coluna, em vez de ser a coluna 3, eu já sei aqui, porque eu tô vendo aqui nessa minha matriz aqui, eu sei que se eu colocar o 4 ele vai me puxar o produto. Então, eu só modifico aqui do 3, eu boto o 4, Enter, e ele me puxa o produto, tá? Igual, então, para as outras, só eu modificar aqui. Tá puxando aqui de cima que puxa melhor. Ctrl C, ASCII, Ctrl V, duplo clique, modifico aqui D4, boto 5, para ele estar puxando a quinta coluna da minha matriz. E aqui, Ctrl V de novo, duplo clique, mudo aqui D5, mudo para 6. E aqui, e ele tá puxando o valor bem certinho, gente. Vocês podem, deixa eu ver aqui de onde é que eu puxei aqui da célula L3 aqui, ó. Vou estar modificando aqui o código para vocês, para ver como é que funciona. Eu vou estar puxando esse daqui mesmo, ó. Ctrl C, vou clicar aqui no Ctrl V, ó. Ó, mudei o código, vocês podem ver aqui que ele já mudou, né? Então, o Luan, sapatênis, da cor branca, no valor de R$ 150. Depois eu vou limpar aqui toda essa bagunça da fórmula, vou deixar aqui bonitinho para vocês, só com a fórmula, tá? Para vocês estarem consultando. Então, o índice Corresp era muito utilizado quando não tinha o PROC-X, tá? Então, agora que tem o PROC-X, acaba que cai um pouco em desuso, mas eu achei legal trazer a título de curiosidade também e para vocês terem uma segunda alternativa também para estar realizando uma consulta, caso vocês quiserem. Ficou alguma dúvida a princípio desse índice Corres, que é um conceito novo que a gente não tinha trabalhado ainda, uma função dentro da outra, né? Como que faz, por exemplo, para ele me retornar a data? Porque ali ele retornou todos os valores que estão à direita do código. Como que eu faço para ele retornar a data, que é um valor que está à esquerda do código? O índice Corresp dá para a gente fazer isso, tá? Com o PROC-V não dá. Então eu vou fazer aqui com o índice Corresp, aqui eu vou colocar, então, puxar mais um. Vou puxar aqui a data, ó. Data aqui embaixo, pintar de verde também. Ctrl C, Ctrl Alt V. Deixa eu puxar aqui direto aqui pra vocês, só pintar para deixar bonitinho já. Vou colar aqui embaixo, tá? Selecionar aqui toda a forma, Ctrl C, vem aqui embaixo, Ctrl V, então entra aqui. Tu quer só a data, né? A data, que Então está à acaba que eu tô esquerda puxando aqui do... da. Tá. Então acaba aqui que na minha matriz, ó, que eu tenho a matriz selecionada, ó, que vai do A2 ao F3500, eu tô selecionando aqui, ó. Eu tô selecionando o número da coluna 6, ó. E, por exemplo, aqui eu quero puxar a data, ó. A data tá aqui nessa minha matriz grande, ele tá na coluna 1, né? Então é só eu modificar aqui do 6, ó. Aqui do 6 é só colocar 1, ó. Ele vai estar me retornando a data. Que botou para geral, se eu passar para data que vai dar certo. Abreviado, ó. Ele tá me retornando a data da operação, tá? É só porque o PROC-V não tem como eu colocar. Ele parte a matriz que eu utilizo no PROC-V, ela parte da célula que eu estou procurando. Então, por exemplo, se eu estou procurando esse código aqui, ó, necessariamente eu vou ter que começar a minha matriz a partir a primeira coluna da minha matriz vai ter que ser o código, tá? Então, por exemplo, se eu quero pesquisar aqui uma data, eu não consigo com o PROC-V, porque está um valor à esquerda do que eu estou procurando. Então, uma forma de conseguir driblar essa limitação do PROC-V é utilizando o índice Corresp ou o PROC-X, que não tem essa limitação do PROC-V, né? Entendido? Muito obrigado. Tá, gente. Então, como já bateu 8 horas aqui, também não quero me estender mais do que o planejado na nossa aula. A partir então, a gente matou todos esses conteúdos aqui, até aqui a gente matou. Então, a nossa próxima aula começa com a fórmula C e vai até aqui o concatenar e o desafio da resolução eu já vou enviar aqui para vocês, que ele aborda só essas primeiras fórmulas aqui da aula, tá?
Então, se não ficou nenhuma dúvida, eu dou como encerrado a aula de hoje. Para compartilhar. Certo, pessoal?